Olha, o Brasil tem melhorado no relatório de competitividade IMD. Esse índice reúne as informações de 69 países e avalia a adoção de tecnologia por parte das nações listadas. Entre 2024 e 2025, o país saltou 4 posições, agora está em 53º lugar. Dentre os fatores analisados estão conhecimento, tecnologia e preparação para o futuro. Quem ajuda a gente a entender a trajetória do Brasil nesse índice é Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral Instituto, que colaborou com o International Institute for Management Development para a preparação desse relatório. Seja muito bem-vindo, Hugo. Um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, Vitor. Alegria imensa voltar a essa casa e discutir dos nossos dados, né, com o IMD sobre competitividade digital. Então, Hugo, eu queria que você começasse exatamente explicando esse índice e quais são os critérios que determinam exatamente essa melhora da posição do Brasil nesse ranking de competitividade digital. Vitor, se você me permitir até voltar um pouco à sua pergunta, em função da sua introdução, nosso relatório, na nossa concepção aqui na FDC, a Fundação Dom Cabral, ele tem uma importância muito relevante para o nosso país, porque muita gente tem falado sobre inteligência artificial, mas na nossa leitura, de novo, falta um pouco de dado, de análise, para poder entender o que de fato é inteligência artificial. Tanto para as empresas, para as organizações que são as privadas, e o que elas têm buscado com essa iniciativa, com a adoção dessas tecnologias, e, claro, numa agenda de governo, numa agenda de Estado, para fomentar crescimento. Então, se a gente analisar essa metodologia, e como você brilhantemente fez a apresentação, a gente tem comparado o Brasil a 68 países, ou seja, são 69 países como um todo no relatório, e quais seriam as iniciativas em conhecimento, em tecnologia e em futuro, para chegar a uma conclusão do quanto que o Brasil seria bom ou não nessas perspectivas. E para terminar e chegar direto na análise, a gente tem adotado um rigor técnico bem relevante, ou seja, um conjunto de dados que são dados estatísticos, com pesquisa de opinião com as lideranças brasileiras, para então entender o que o Brasil de fato tem feito. E aí algumas mensagens que são bem importantes. Muita gente acha que tecnologia vai ser a resposta para tudo. E o nosso relatório tem sido bem evidente em dizer que nem tanto assim as tecnologias são uma resposta para tudo. Porque se eu analisasse do que o Brasil tem feito muito bem, a gente tem feito muito bem, por exemplo, dos indicadores do estudo, a questão de produção acadêmica. Então, a gente está lá nos primeiros lugares para a produção acadêmica. Mas se a gente qualificasse a questão da produção acadêmica, a gente percebe um distanciamento entre aquilo que as universidades fazem em relação àquilo que são as demandas das empresas por uso de tecnologias. Um outro assunto que é super importante dos nossos dados, há um avanço em P&D no Brasil. Mas, de novo, existe uma necessidade de conectar o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, à realidade das companhias. Agora, aquilo que nos chama a atenção sobre o quanto que o Brasil deveria desenvolver dessa agenda sobre o uso de tecnologias são os pilares que há anos a gente tem falado no nosso relatório. Primeiro pilar, custo de capital. Pensar em tecnologias como inteligência artificial demanda investimento. E esses investimentos não são baratos. A gente está falando de milhões de dólares, ou milhões de reais, para falar aqui no nosso português. E a gente tem um problema hoje no Brasil, tanto de regulamentação, regras, e as mudanças constantes de regras para esse assunto, e, ao mesmo tempo, o próprio custo de capital, por exemplo, pela Selic, que limita, de certa forma, os investimentos nessas tecnologias. E um assunto que é relevante, o Brasil está nas últimas colocações, para quem pensa em políticas públicas, quando a gente fala em treinamento e capacitação de pessoas. Não adianta pensar em infraestrutura tecnológica se eu não tiver gente qualificada para isso. E para fechar o racional, para voltar às suas perguntas, nesse caso eu estou falando de educação básica. O Brasil está lá na rabeira do conhecimento quando a gente fala, por exemplo, no teste de PISA, que avalia a proficiência em matemática e português, ao mesmo tempo que a gente não forma engenheiros, os técnicos nesse assunto das tecnologias digitais, para eles então operarem dessas agendas nas organizações nacionais. Ou seja, a gente enxerga que o Brasil avançou, mas a gente tem uma agenda ainda muito relevante para ser construída, para o Brasil, quiçá, surfar numa pauta bem próxima àquilo que a gente enxerga dos 10 primeiros colocados, que a grosso modo são países europeus. Explicação brilhante desses critérios que tangem exatamente a consolidação desse ranking. E você citou um aspecto que eu acho interessante da gente trazer para a discussão, que envolve o financiamento. A gente sabe
que que os Estados Unidos e a China, por exemplo, têm se preocupado de uma forma bastante significativa em dar vazão a investimentos bilionários em tecnologia, inteligência artificial, pensando em aspectos que tangem a segurança, evidentemente desenvolvimento da indústria bélica, evidentemente, né, da indústria tecnológica como um todo, esses essas novas tecnologias sendo utilizadas exatamente como não sei nem se eu posso chamar de soft power ou apenas power, mas e aqui no Brasil a gente tem um nível de a discrecionalidade do orçamento, ou seja, gastos livres do orçamento público, que são praticamente irrisórios. Parte disso, inclusive, vai para o pagamento de emendas parlamentares. Como consolidar, como se aproximar de nações que são as maiores economias do mundo, com um nível de capacidade de investimento tão irrisório como tem hoje o Brasil? Vitor, de novo, me permita voltar 10 casas decimais. Antes de falar em investimento, a gente deveria falar em educação. Não adianta a gente falar em investimento, igual eu participei agora de um debate com uma grande empresa de tecnologia brasileira e que o foco foi exatamente em infraestrutura, o que tecnicamente na engenharia a gente chama de back-office. Ou seja, a minha empresa de tecnologia XYZ deveria investir num grande computador, deveria investir num grande sistema, deveria investir em volume de dados. Só um minuto. Para fazer isso tudo, a gente deveria ter uma boa qualidade do ensino médio, uma boa qualidade do ensino fundamental, gente que saiba ler, que saiba fazer conta para depois entrar na universidade. Não basta só entrar na universidade, Vitor. As universidades deveriam formar daqueles engenheiros que saibam trabalhar com as competências do mundo digital. Ou seja, não adianta ser especialista em cálculo 1, 2, 3, estatística 1, 2 e 3 quando eu saio da universidade. E eu deveria saber trabalhar, por exemplo, com linguagens de programação, com grandes volumes de dados. Então, acho que uma primeira questão é pensar na qualidade da educação brasileira. E os indicadores internacionais do Brasil não são os melhores nesse sentido. Os principais países pelos quais a gente avalia no nosso ranking de competitividade internacional global para o tema digital, primeiro fizeram esse dever de casa para depois pensar em investimento. Mas pera lá, sua pergunta foi bem direta. Se a gente tivesse, então, além do que eu argumentei, se a gente tivesse que fazer investimentos, o Brasil tem feito nesse sentido, então, Vitor, investimentos. Basta pegar o nosso PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é, grosso modo, se eu pegasse dados que são públicos, né, do nosso governo atual, a gente tem mais ou menos uma estimativa de 23 bilhões, está longe da realidade que seja americana, em função do governo atual americano e do que tem sido feito para investimentos em tecnologia, mas são iniciativas importantes. Investimentos para infraestrutura, investimentos para formação de pessoal. Só que quando a gente olha para os números lá do PIBIA, existe um descasamento daquilo que é a perspectiva do governo para as pautas de tecnologia e, obviamente, a visão de curtíssimo prazo das empresas. Ou seja, isso volta, além da educação, como eu falei, e do próprio investimento, a uma perspectiva que a gente já tem trabalhado tanto aqui na Fundação Dom Cabral, que seria um plano de Estado. Quando a gente olha para os 10 primeiros colocados, todos eles têm um plano de Estado. Suíça tem um plano de Estado, China tem um plano de Estado, Estados Unidos tem um plano de Estado, para alinhar conhecimento, futuro pela tecnologia e necessariamente acesso a capital, para a gente ser mais relevante nessa pauta, a não ser que o Brasil queira continuar a ser um comprador de tecnologias internacionais, como a gente tem visto nesses últimos anos para esse tema que é muito sensível para crescimento econômico. Pensando nesse cenário de educação, acho que é um aspecto bastante relevante da gente estender um pouquinho. Fora o nível baixo educacional do país, os poucos que são formados com essa tendência e com um arcabouço sólido envolvendo o setor de tecnologia. Aqueles que também se formam no Brasil com esse arcabouço sólido, muitas vezes são contratados por empresas de fora. Empresas lá de fora. Eu queria entender exatamente esse desafio dessa fuga de cérebros do país para a consolidação de um avanço relevante no avanço dessas tecnologias aqui no país, né? De novo, é sempre bom conversar com gente que entende do assunto. Obrigado, pela pauta e pelas perguntas. Primeiro que falta mão de obra no planeta, né? Para o assunto das tecnologias digitais. Não é só a realidade brasileira, isso é a realidade na Índia, isso é a realidade nos Estados Unidos, isso é a realidade de qualquer canto do mundo. Por isso que esses países têm feito um apelo significativo para cada vez mais formar profissionais nas áreas técnicas. O termo que a gente tanto usa, que é o termo do STEM. Se eu pegasse do inglês para o português, fazendo uma tradução livre aqui,
para ciências, engenharia, matemática e artes também, uma questão de pensamento complexo e pensamento para a solução de problemas. Agora, quando a gente olha para a nossa formação básica, se eu pensasse, por exemplo, dos dados, que são os dados públicos, né, do nosso Ministério da Educação e da CAPES, quando a gente olha para mestrados e doutorados, o menor percentual que a gente tem hoje de formação é na área técnica, falta engenheiro. Então a gente deveria ter um plano muito claro para cada vez mais formar engenheiros, formar cientistas da computação. Agora vem aquela pergunta: por que que a gente tem pouco cientista da computação e por que que a gente tem pouco engenheiro? Vamos voltar ao básico. Porque a gente tem os estudantes do ensino médio fundamental com dificuldades básicas ainda de matemática e português. Logo, eles não escolhem essas profissões. Então, daqueles poucos profissionais que a gente tem no mercado hoje, eles são muito assediados por empresas internacionais, americanas, indianas, por exemplo, para perdão, prestarem o seu serviço. Então, a gente deveria voltar à prancheta, como eu costumo dizer, e olhar com muita cautela para esses dados, para entender que o avanço do Brasil na competitividade digital, até porque é uma análise comparativa entre países, está calcada em 3 pilares: conhecimento, infraestrutura, nesse caso tecnológica, e o quanto que a gente está olhando para um olhar de longo prazo, pelo perdão da redundância, para ter um plano muito bem fundamentado nessas iniciativas. Então o desafio ele é bem relevante, de novo, chamando a atenção que o Brasil sim melhorou no ranking, mas quando a gente olha o ranking de uma forma geral, a gente está lá no terceiro quartil, porque a gente ainda não resolve questões que são básicas e fundamentais para os temas da inovação tecnológica. Futuro, né, Hugo? Hugo, você falou sobre a dificuldade de financiamento dessas tecnologias. Cito agora especificamente a inteligência artificial, porque muito se discute sobre a possibilidade da existência de uma bolha, sobre a capacidade dessas empresas, principalmente de IA generativa, de se financiarem, como é que funciona, vai oferecer publicidade, como é que essas empresas elas conseguem rentabilizar os seus negócios. E a gente vê esse nível de investimento muito expressivo, muitas vezes envolvendo essa corrida pela inteligência artificial, com uma certa incerteza acerca exatamente do retorno desses investimentos. E aí, dado esse cenário de dificuldade do Brasil, você falou do custo do capital, qual seria exatamente essa correlação entre risco e a possibilidade de retorno? O Brasil deveria ter uma atenção mais focalizada para essas novas tecnologias ou o risco dessa bolha estourar, ela hoje passa aquém das nossas preocupações e seria uma preocupação um pouquinho mais presente, né? Vão lá, duas análises bem separadas. E é importante trazer essa perspectiva aqui para o debate. Quando a gente fala de bolha, a gente está falando de bolha no sentido, em especial capital internacional, para as empresas americanas, por exemplo, que a gente está fazendo uma análise muito mais da valoração dessas empresas no mercado de capitais. Então, vários especialistas desse assunto, até saindo um pouco aqui da pauta do relatório de competitividade, fazem uma leitura do quanto que as ações dessas empresas têm crescido, e se isso, porventura, estaria fora de uma curva normal de crescimento. Aliás, nada tão quanto relevante observar um crescimento, como a gente tem observado, porque essas empresas têm sido super demandadas por projetos, até por uma escassez, como a gente tanto falou aqui, de mão de obra e de investimentos. Um certo olhar cuidadoso sobre isso, que eu acho que é muito de quem trabalha em ambiente de controle, né, dos órgãos públicos, né, para mercado de capitais. Agora, quando a gente entra na realidade micro das empresas, dado fresquinho de um projeto que a gente acaba, de uma pesquisa, perdão, que a gente acabou de divulgar, inclusive hoje cedo na própria Fundação Dom Cabral aqui em São Paulo, é que daquelas empresas brasileiras que têm utilizado da inteligência artificial, elas têm tido sim um crescimento de produtividade bem significativo em função do investimento. Os dados são frescos. A título de curiosidade, as empresas brasileiras que investem fortemente em inteligência artificial, na média, elas têm investido o equivalente a 5% da receita líquida em função desses projetos, mas com uma clareza, Vitor, de ganho desses investimentos em relação à operação, do qual esse ganho é aproximadamente de 30% de eficiência lá na operação por uma leitura clara de dados, de processos produtivos, ou seja, tirando a questão do valor de mercado dessas empresas, quem tem adotado das tecnologias para análise de dados, para melhorar a jornada do cliente, como a gente fala, para melhorar a capacidade produtiva, tem sim conseguido um belíssimo resultado, e a inteligência artificial já é uma realidade bem viva dentro das organizações brasileiras.
Motivo pelo qual, inclusive, no nosso relatório, voltando aqui o IMD, a gente bate também fortemente na agenda de treinamento e capacitação, não só de quem trabalha em linhas operacionais, mas também da alta liderança, para entender que essa conta traz sim retorno rápido para as empresas. Então, são dois assuntos que a gente tem que ter um certo cuidado, porque uma coisa é o valor de mercado por demanda e investimento, existe um risco de bolha, vários economistas têm olhado para isso. Por outro lado, a economia real e o quanto que a inteligência artificial traz retorno rápido para as operações e para as empresas que são globais, ainda mais na realidade brasileira. Com Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral. Hugo, muito obrigado pela disponibilidade de bater esse Eu que papo de agradeço. alto nível aqui no CNN Money. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até Boa tarde mais. para Para todos. você também.